Eu vou começar aqui respondendo umas perguntas que foi da nossa caixa de perguntas e eu não consegui responder todas, né, aquele dia. Aquele dia ontem, né? Bom, vamos lá. Eu vou responder aqui as primeiras, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Bia da Mundial Vistos. Eu estou à frente dessa empresa há quase 20 anos. E eu vou começar respondendo aqui algumas perguntas enquanto o pessoal entra. Ok? Vamos lá, então. Eu e minha prima queremos contratar vocês para o nosso caso. Qual seria o valor? A primeira pergunta. Então, vai depender, né, do tipo de visto e do país que você vai contratar a assessoria, tá? Mundial Vistos, ela trabalha com assessoria para todas as categorias de visto, tá? De imigrante e de não imigrantes, dos Estados Unidos e do mundo inteiro. A gente também trabalha com planejamento migratório, a gente trabalha com petições de imigrante junto ao USCIS nos Estados Unidos. A gente tem nos Estados Unidos um bracinho da Mundial Vistos, onde a gente tem profissionais, né, preparados, advogado, paralegal, trabalhando para isso, tá? Bom, e a gente também tem, né, na Europa, em alguns países também, em uma rede de advogados que a gente trabalha em conjunto para o trabalho de planejamento migratório. Então, depende do serviço que você quer contratar. Mas vou responder de visto americano. A partir de 450 você contrata uma assessoria na Mundial Vistos, tá? Depende do visto, claro. Bom, datas disponíveis. Aposta datas disponíveis. Então, eu postei aí ontem pra vocês, não foi? Se eu não me engano, tá ativo ainda no Stories, porque deve sumir hoje à noite. Mas amanhã eu posto de novo. Agenda, gente. Agenda para quem vai fazer entrevista, tá? Tá a partir de setembro de 2024 agora, né? Setembro, tá próximo. E para quem não faz entrevista, eu agendo para semana que vem, tá? Hoje a gente tem uma agenda, né, do consulado americano no Brasil, bem próxima, tranquila e que permite aí, né, um planejamento de viagem. Bom, tenho 17 anos, sendo emancipada, ainda preciso que eles me acompanhem? Sim, gente, emancipação, né? Isso é para o Brasil. Quando a gente está pedindo um visto americano, a gente está dentro do consulado americano, dentro de território americano. Nossa emancipação não tem validade, valor legal para eles, tá? Então, quem tem entre 14 e 17 anos vai fazer uma entrevista no consulado americano, precisa estar acompanhado de um dos responsáveis legal, tá? Em 1996, fui deportada dos Estados Unidos por tirar documentos de lá. Posso tirar o visto novamente? Bom, em 1996. Bom, eu acredito que sim, né? Porque tem muitos anos. Mas depende da penalidade, claro. Existem penalidades que variam entre 2, 20 anos é a penalidade, não a máxima, porque a máxima é nunca poder entrar nos Estados Unidos, né? A pessoa ser inelegível definitivamente, tá? Mas, nesse caso, o ideal realmente é a gente fazer uma petição. Mas aí, eu vou contar uma coisa pra vocês. Como existe um histórico, né, e a pessoa tá ansiosa e não sabe se ela realmente vai ser elegível ou não, a gente tem um serviço que se chama FOIA. FOIA. Alguém aí sabe o que é um FOIA? Alguém sabe? Então, vou falar o que é um FOIA para vocês. O FOIA, ele é um documento que a gente solicita, tá? Não só ao USCIS, né? Porque é uma análise de... Gente, só um minutinho. É uma análise de vários órgãos americanos para a gente entender o que pode estar inelegibilizando a pessoa. Então, nesse caso, é super recomendado um FOIA. O que é, então? Só para explicar para vocês. O FOIA nada mais é do que
Ai, meu Deus, eu tô tentando falar exatamente, porque eu tô explicando com minhas palavras, né? Mas é ideal que vocês saibam exatamente o que que é. É um atendimento preliminar que a gente faz, tá? Entende sua história, o que que fez, o que que você não fez, e a gente depois prepara um pedido, entrega ao USCIS e eles nos entregam uma pesquisa sobre tudo a seu respeito. Entendeu? E aí a gente vai saber o que que aconteceu, se tem alguma coisa te atrapalhando, né, de conseguir o visto americano, tá? E aí, é claro, a gente faz um laudo, um relato para te ajudar no dia da entrevista. E aqui, todas as pessoas que contrataram o FOIL na Mundial Vistos e depois tentaram o visto, elas conseguiram. Foi positivo, tá? Foi interessante. Mas ele, né, não é recomendado para todas as pessoas, só porque tá tendo visto negado e nunca teve nos Estados Unidos, né? Ele foi recomendado para quem já teve nos Estados Unidos. Bom, visto negado na renovação. Alegaram que eu e meu marido não temos vínculos juntos. 7 meses de casado. Não tem nem sentido, né, essa alegação. Mas o que tem a ver vínculos juntos por um visto, né? O que avalia-se num visto não é necessariamente o vínculo de um casal, mas o vínculo com o país de origem, né? O que te faz voltar. A não ser que seu visto seja um visto de imigrante com um estrangeiro, não sei. Né? É difícil de eu falar aqui. Eu tô tentando responder da forma que eu tô vendo as perguntas, tá, gente? Se eu disser algo diferente, eu peço desculpas, mas é porque é o que eu tô conseguindo interpretar. Quais os documentos necessários para viajar para Colômbia? Esse até respondi ao vivo lá também. Na realidade, Colômbia, né, é um país que a gente consegue entrar com a carteira de identidade nossa nacional, aquela verdinha, desde que ela esteja válida, né, tenha sido emitida há menos de 10 anos. Colômbia, brasileiros não precisam de visto desde que seja uma viagem de curta duração, a turismo, tá? Mas se for para qualquer outra atividade, é necessário fazer o visto. Qual o melhor consulado mais flexível para tirar o visto? Gente, na realidade, essa é uma pergunta engraçada e todo mundo faz. Mas não existe consulado mais flexível, né? Todo agente consular, ele trabalha com base na regra, na lei, né? Que ele aplica ali para fazer a avaliação dele. E as regras são as mesmas para todo mundo. Eu acho que o que diferencia, não um consulado do outro, mas um agente consular do outro, é a forma com que eles lidam, né, com o candidato ali na entrevista. Tem uns que são mais rigorosos, mais firmes, mais conservadores, tem uns que são mais novos, enfim. E querendo ou não, né, a sentença que é dada ali, ela é muito baseada também no ponto de vista de quem está avaliando, né? Apesar de usar da lei como a base, né? É o olhar dele, o que ele sente, o feeling, né? Que vai levar ele a dar o resultado de um visto aprovado ou não. Então, isso sim importa. Não é consulado melhor ou pior, mas é agente consular. E aí, eu vi que já entrou bastante gente. Muito obrigada pela presença de vocês aí mais uma vez. E aí eu vou começar a responder, que eu vi um tanto de perguntas enquanto eu né, respondi aqui umas que a gente já tem. Eu vi chegando várias. Olha, gente, esse aqui é um momento pra gente realmente bater um papo, né? Eu esclareci aí a dúvida de vocês. Dar um pouquinho, né, da nossa assessoria de forma que possa ajudá-los, esclarecer algumas dúvidas, abrir a cabeça, incentivar vocês, né, a quererem viajar, fazer uma experiência internacional. Isso é maravilhoso. E eu vou continuar fazendo isso, tá? E vou contar uma coisa pra vocês, que vai começar a partir de agosto agora. Eu vou preparar as lives com uma live
pra gente bater um papo, uma live com um assunto muito interessante. Então, por exemplo, eu vou preparar a próxima live que vai se chamar Tentando Novamente Após uma Recusa de Visto. Então, eu vou contar para vocês alguns casos, né, da prática, do dia a dia, de como que funciona isso, o que pode acontecer, né, os motivos comuns para recusa do visto, né, vou falar a respeito de tudo isso, tá? Então eu quero que vocês entendam o seguinte, uma live eu vou bater papo com vocês, vou entregar tudo. Na live da semana seguinte, eu vou trazer um tema mesmo que é muito interessante para vocês e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E aí eu vou com histórias, práticas verdadeiras, né, contar para vocês o que pode ser feito e tal, dando exemplos. E aí na outra semana eu volto a bater papo com vocês. Na semana seguinte eu venho com um tema diferente que eu acho que também vai ser muito legal, tá bom? Mas eu vou anunciar a live durante a semana para vocês se programarem e mandar esses aviãozinhos aí para todo mundo, para quem vocês querem que assistam a live, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa que vai esclarecer muitas dúvidas, tá? Principalmente essa live, que é tentando novamente um visto após uma recusa. Porque muita gente tem visto negado e não sabe o que fazer, não sabe se deve tentar, se não deve, por que tentar, se valeria a pena, enfim. Aí a gente vai falar sobre isso, tá? Alô, e aí, Daniel, tudo bem? Boa noite. Eu vou agora conversar com vocês, tô vendo aqui um tanto de gente me chamando. E vamos lá. Boa noite. Quanto custa o FOIL? Então, esse tipo de serviço, ele é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que fazer uma consulta sobre o FOIL. A gente tem que marcar uma consulta. Essa consulta participa a nossa advogada local aqui, né, do Departamento de Imigração aqui na Mundial Vistos, tá? Normalmente a doutora Ana Carolina, ou a Bruna, ou a Thaís. Uma das meninas vão participar da consulta juntamente a nossa advogada que está nos Estados Unidos, tá? Ou a Maiara, ou vai ser a Sandra, não sei quem que vai ser. A gente vai, né, vai participar, escutar a sua história. Você vai nos contar tudo a respeito, né, de como foi, da sua história, por que visto negado, o que já aconteceu lá, o que já foi feito. E aí a gente vai fazer uma anamnese de tudo, buscar as informações necessárias e aí com essa documentação que a gente monta o pedido, tá? O FOIA, ele tem então tá, a consulta ela tem um custo de $150, tá? E aí o FOIA ele tem um custo de $500. A gente cobra $500. Mas aqui vale muito a pena para quem tem uma situação que é indicado FOIA, tá? Eu falo, é muito válido. Por isso que precisa primeiro da consulta, para a pessoa ter certeza de que ela está fazendo certo e que ela está investindo os $500, né? Na hora certa, no momento certo, enfim. É isso aí. Já, Cira, muito estranho as alegações deles para negar o visto. Muito estranho. Eu acho que a gente está falando daquele, né, de visto negado na renovação, alegando pouco tempo de convivência, né, de um casal. Eu também acho muito estranho. Concordo com você, Jacira. Bom, vamos lá. Miriam. Eu estando ilegal nos Estados Unidos, prejudica o pedido de visto para turismo dos meus pais e irmãos? Eles teriam esta minha informação durante a entrevista? Então, gente, todo parente de primeiro grau, falou que é filho, irmãos, pai ou mãe, tá muito próximo, né? É uma árvore genealógica de primeiro grau, certo? Tá todo mundo ali, muito próximo. Então, a imigração norte-americana tem essa informação, o consulado tem essa informação. Então, eles saberão que você está aí e que o seu status é irregular. Então, se você não falar a respeito disso, né? Sua mãe, seu pai, enfim, seus irmãos que forem aplicar, não disserem a verdade,
eles já estão pecando antes mesmo de começar, você concorda? Porque eles estão omitindo uma informação muito importante, porque ela é perguntada na aplicação de forma clara. Então, eles já perdem, né, pontos nesse momento aí, por quê? Perde a razão. Porque uma pessoa que está indo com boas intenções, ela não começa mentindo, principalmente para um agente consular, né? A segunda coisa é o seguinte, quem está sendo avaliado de fato não é quem está irregular nos Estados Unidos, é quem está aplicando para o visto. Então, se quem está aplicando para o visto tem uma vida estável, tem motivos no Brasil que façam com que ele volte realmente, de fato, motivos fortes, existem grandes chances de obter o visto, inclusive com familiar e legal nos Estados Unidos. E vou te falar uma coisa, muito possível. Eu tenho muita história para contar a respeito disso. Eu, especialmente, faço assessoria de casos mais complexos. E a maioria deles é assim, meu filho tá lá, minha filha tá lá, ou meu pai, minha mãe tá lá, não sei. É sempre assim, tem alguém da família lá que tá irregular, muitas vezes entrou pelo México. E eu quero tentar ir. Entendeu? Tem vezes que eu pego caso de pai, mãe, que o filho já tá lá há 20 anos, entrou pelo México, já tem família, já tem neto, já tem, né? E eles não conhecem ninguém. E aí eles querem ir uma vez na vida para conhecer, porque o filho não pode sair, porque se ele sair ele não volta mais, porque ele continua irregular por esses 15, 20 anos. Entendeu? E aqui, muitos com visto aprovado. Por isso que eu falo, é a verdade, tem que dizer a verdade. Tirei passaporte antes de casar. Preciso fazer um novo, já que meu nome mudou. Nunca viajei e não tenho visto. Olha, tem que fazer o passaporte novo. Quando você for viajar, fazer uma viagem internacional, sua passagem aérea ela é comprada com seu primeiro e último nome. Se você casou, seu nome mudou. Acredito que o último nome já não seja mais o mesmo, né? Então, o ideal é que você faça um novo passaporte. Tá? Afinal de contas, seu nome mudou, né? Kátia, vamos lá. Fui deportada em 96, solteira por tirar documentos. Disseram que era 5 anos. Hoje sou casada, meu marido trabalha na Marinha e vai tirar comigo. Posso tirar sem medo? Não, Cássia, posso tirar sem medo, né? Que pergunta forte aqui. Sem medo eu não digo não, mas você pode fazer uma tentativa. Sua vida é outra, né? É tudo outro, é muito diferente. Fazem 25 anos, né? É muito tempo. Eu tô falando isso porque eu já tive casos de cliente que hoje está envolvido com o judicial, né? Juiz federal, não lembro se é juiz federal, se é desembargador. E quando era adolescente, teve problema nos Estados Unidos com droga, olha só que interessante. E aí teve problema sério e tudo. E depois disso, nunca mais quis voltar aos Estados Unidos, né? Tirar visto, nem nada, porque sempre com muito receio. E me procurou e falou, gostaria de tentar agora, eu e minha família e tal, nananã. O que você acha? Eu falei, lógico, sua vida é outra maturidade, é outro momento, é outro tudo. E aqui fizemos a aplicação completa, correta, informamos toda a verdade, porque uma vez que uma coisa aconteceu, a pergunta é, já aconteceu? Já aconteceu. Então a gente não tem que omitir, tem que dizer a verdade. E aqui, vistos aprovados, todos aprovados, da família inteira, entendeu? Então assim, eu te encorajo sim a fazer uma tentativa, se é a sua vontade, tá? Tá falando, eu falei e me dei mal. Olha, tem muita gente que acha que é porque falou a verdade que teve o visto negado. Gente, não é.
O visto, ele é negado, não é porque você tem um familiar lá somente, mas muitas vezes por causa do conjunto de fatores. Ah, você tem um familiar lá ilegal, seu emprego aqui no Brasil não é muito bom, você não ganha um salário alto, né, que te dá uma certa estabilidade, você não tem bens, você não tem família, você não tem, né, filhos, você não tem, sei lá, né, junta-se uma série de pontos. E aí, o que acontece? Tem muito mais pontos negativos na balança do que positivos. O que vai acontecer? Uma negativa de visto, claro. Não é só porque você disse alguma coisa. Não. É porque existem vários fatores na sua história que, pro agente consular, ficou claro que você tem muito mais chances de ficar lá do que voltar. Entendeu? Então, nunca é decidido uma coisa só com base em um detalhe, não, tá? A avaliação, ela é criteriosa, ela é por vários, né? Eles avaliam o conjunto de coisas. A Lua tá agradecendo aqui, muito obrigada a você por estar aqui com a gente hoje, né? Bom, vamos lá. Tami, tem que ter aproximadamente qual valor em conta para tentar o visto? Gente, o visto americano, ele é um visto que não tem essa resposta, tá? Se você me perguntasse, um visto canadense. Um visto canadense, sim. Eles sugerem que você tenha no mínimo, né, $380 canadenses semanais e tal, pelo período que você vai permanecer no Canadá. Os Estados Unidos não tem essa resposta. Então, o que vai acontecer? Estados Unidos, o que eles querem ter certeza é de que você tem uma estabilidade. Então, quanto mais você demonstrar, né, de ganhos, de disponibilidade de recursos para realizar a viagem, de salário alto, a gente está falando de dólar, gente. O dólar está quase R$6, né? E a tendência está aí cada vez subir mais, né? Com as coisas que estão acontecendo. A gente está até um pouco assustado, porque a demanda, né, diminui sempre que o dólar dá esse boom, porque as pessoas começam a recuar um pouco. Então, se você pensar que você vai para os Estados Unidos e que uma passagem é $1.000, $1.200, né? E que o hotel você vai gastar X, e que vai passear, alugar um carro, sei lá, andar de Uber que seja. Quanto que vai ser o custo da sua viagem? Se você gastar aí $4.000 mais ou menos, 4 vezes 5, 4 vezes 6 mais ou menos, né? R$24.000, entendeu? Então, a pessoa tem que demonstrar uma certa estabilidade financeira. Boa noite. Na minha última viagem aos Estados Unidos, eu fiz um planejamento para ficar 4 meses. Ao passar na imigração, eles me questionaram e definiram uma data para retorno com menos de 2 meses. Olha só, o Biel falando. Biel, é exatamente isso. Olha só. Quando a gente tem um visto aprovado aqui no Brasil, a gente tem um visto, ou seja, a gente passou pela primeira avaliação e a gente foi aprovado. Eu tenho uma autorização para chegar em território norte-americano. Mas quando eu chego lá, o que determina a minha entrada de fato, porque o visto não garante a sua entrada, é aquele momento com o oficial consular, que é esse aí que você está contando. E que quando ele te perguntou quanto tempo você pretende ficar aqui nos Estados Unidos, você falou 4 meses. E aí ele, de acordo com algumas perguntas que ele lhe fez, provavelmente sobre o tanto de dinheiro que você estava levando, o que você ia fazer lá, né, o endereço que você ia ficar, algumas perguntas que ele lhe fez, ele chegou à conclusão que você não deveria ficar os 4 meses, que ele permitiria que você ficasse um tempo menor. E aí ele te limitou ao tempo que ele queria que você ficasse, que ele autorizaria que você ficasse. E é assim mesmo que funciona. Então tem gente que vai chegar lá nesse momento, se no momento de responder o oficial de imigração não tiver as respostas, ele pode ser inadmitido no país. Aí, em vez de ele entrar nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Ele vai voltar no próximo voo pro Brasil de volta. Né? Pode acontecer sim. Mesmo que cumprir a data, isso me atrapalharia numa próxima viagem para lá? De jeito nenhum. Biel, uma vez que você cumpriu a regra, não extrapolou nada, fez tudo certinho, parabéns. É isso que ele quer. E aí, você está totalmente elegível a entrar de novo. Se o seu visto está válido, boa viagem, vai passear. E
cumpra o que é a regra de novo, né? Mesmo que você queira ficar mais tempo e eles te derem menos tempo, você vai ficar menos tempo. Mas eu aconselho a todo mundo que está indo para os Estados Unidos, né? Tipo, uma situação assim, gente, o dólar na altura que tá, quem que vai como turista e consegue ficar lá 4 meses sem trabalhar? Você tem que ter muito dinheiro disponível, né? Muito dinheiro disponível. É lógico que tem pessoas que vão fazer isso e que podem fazer isso, né? Tirar aí 4 meses sabáticos para ficar à toa, de perna pro ar, de férias. Mas não é comum, né? A gente tem que entender que não é comum. E eles sabem quem pode e quem não pode. Bom, vamos lá. Quando for tirar o visto com meu visto, irei com meu marido. Ah, tirar o visto, irei com meu marido. E ele vai gostar também. Pode a entrevista ser em casal? Sim, quando marido, mulher, família. A entrevista é em família, tá, gente? Ou é em casal, não é separado. Tá? É uma avaliação da família junto. Só não fazem, se eu não me engano, com mais de 5 pessoas, né? Aí tem que separar em grupos, tá bom? Qual a melhor estratégia para uma família que trabalha com carteira assinada, sem carro e sem casa própria? Não é nem questão de qual a melhor estratégia, né? Primeiro a gente tem que entender com o que vocês trabalham, quanto que ganham, enfim. Porque não é ter um carro, ter uma casa própria que aprova o seu visto. Mas isso faz parte de uma estabilidade financeira, sem dúvida. Mas essa é uma assessoria, né? Para se conversar direitinho. Porque a gente tem que levar em conta quanto tempo trabalha, onde trabalha de quê, qual que é a sua função, né? Existem várias outras perguntas sobre o trabalho para a gente entender o quão, né, é importante a sua presença aqui no Brasil, o seu vínculo aqui, né? O tanto que ele é forte. Quando for tirar o visto, irei com meu marido. Posso fazer entrevista junto com ele? Já que ele é que vai me bancar? Claro, claro. Na realidade, pode, não, deve, tem que fazer. Principalmente se né, se o marido que é o provedor, que é o responsável pelos custos, né? Claro, sim. Tenho visto válido para o Canadá. Minha mãe mora lá, passei o Natal e o Ano Novo por lá. Será que ajuda no visto para os Estados Unidos? Sim, claro, também é uma coisa boa. Porque você tem entradas no Canadá, que é um país fronteiriço, um país vizinho. Então, na hora de tirar o visto americano, eles sabem disso, né? E outra, a gente informa isso também, né? Na sua aplicação. Seu visto, ele é colado no passaporte, também vai estar lá estampado, eles vão ver. Tá? Isso é ponto positivo a seu favor. Jacira, boa noite. Meu primeiro visto foi negado, alegando que não tenho motivo para voltar para o Brasil. Na avaliação do agente consular, né, que te atendeu, ele pode ter pensado que você não tinha motivos suficientemente fortes, né, para voltar. E aí, realmente, se ele acha que você corre o risco de ficar lá, ele não dá o visto. O papel deles, né, dos agentes do consulado, dos oficiais consulares, gente, é proteger o país de possíveis imigrações irregulares. Então, se, no ponto de vista deles, eles entendem que existe um risco, no risco eles não aprovam o visto. Tá? Bom, e aí? Eu tô olhando aqui vocês. Vou falar mais uma coisa para vocês. O visto americano é sempre o mais procurado, né? Ele é o mais procurado, é a maior demanda. Mas existem vários países, né? Que vocês podem conhecer, que tem um formato, vamos falar assim, uma dinâmica diferente para obtenção de visto, né? E que vale a pena,
Então, assim, às vezes, eu tentei o americano, não consegui de jeito nenhum e tal, tô arrasado. Mas aqui, viaja pra Europa, conhece outros países, né? Adquire experiência internacional e aí depois você tenta, quem sabe? Por quê? Você ganha um histórico de uma pessoa que viaja o mundo, que gosta de viajar, que quer conhecer outros países, que tem esse interesse. Então isso também enriquece, né, o seu histórico e se torna um ponto positivo a seu favor, tá? Jumelo. Autônomo tem boas oportunidades de visto concedido? Sim, claro que tem, né? Apesar da pessoa ser autônoma, o que ela faz? Né? Ela tá atendendo alguém, ela tá trabalhando de alguma forma, certo? Então ela tem um compromisso ou um contrato ou vários contratos, né? Com clientes ou com, enfim, né? Porque ser autônomo não quer dizer que você não tem compromisso nenhum de trabalho, né? Não existe uma relação aí de trabalho. Muitos médicos são autônomos, advogados são autônomos, né? Tem muitos consultores em todas as áreas, né? Consultorias aí de todas as áreas são autônomos, né? Bom, é isso. Eu acho que hoje nós vamos ficar por aqui. Para renovar meu visto, tirei com 15 anos. Precisa de entrevista? Precisa. Se você tirou o visto com menos de 16 anos completos, você não coletou a biometria e você vai ter que passar por um processo completo de coleta de biometria e foto, assim como a entrevista pessoal também, tá? Ô, gente, aqui, ó, vou fechar a live por hoje, porque hoje eu respondi muita coisa, conversei bastante com vocês. E vou deixar aí para abrir nossa próxima live semana que vem. E acompanha aí que durante a semana eu vou mandando para vocês no Stories. A gente vai postando aí uma série de coisas que vão acontecer e como que será a live, o assunto da live. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é um assunto super interessante. Tem gente aqui perguntando algumas coisas. Eu vou responder mais duas aqui. Do Cid... Não, da Cid, né? Cid Clay. É Cid Clay? Cid Clay. Eu acho que é homem. Já morei nos Estados Unidos. Fui deportado, é homem, em 2005. Tenho chance de um visto? Sim, 2005. Já se passaram quase 20 anos, né? Ou seja, a penalidade já foi cumprida. Pode tentar o visto, sim. Ana... No meu caso, que passei por esse problema de deportação relatado assim, eu preciso realmente relatar isso para eles, já faz tanto tempo. Olha só, existem perguntas claríssimas, que é o seguinte: um dia você já teve o visto negado? Já foi inadmitido no país ou já foi deportado? Se você responde que sim, você tem que explicar o que aconteceu com você. Como que você responderia essa questão? Que não? Eles não falam quando você foi. Se você foi deportado nos últimos 5 anos, sim ou não? Não. Se um dia você já foi, então tem que dizer a verdade, porque eles sabem. Uma vez que eles entrarem no sistema, eles vão saber do seu histórico. E aí você não colocou, mas por que você não informou a verdade? E aí que vem a questão, né, da falta de genuidade. Porque quando a pessoa ela tem boas intenções, ela não vai começar mentindo ou omitindo alguma coisa, entendeu? E aqui a gente tem uma política seríssima. A gente realmente recomenda que todas as pessoas dizem a verdade, independente de qual seja ela. E quem não quer dizer a verdade e falar, não quero dizer, aí eu pergunto, mas por que você contratou então uma assessoria para te orientar, para te, né, para te dar aí um norte? Por quê? Porque, né, se eu disser uma coisa e você fizer outra, não tem sentido. Mas a gente que tá aqui à frente disso, eu principalmente há 20 anos fazendo isso,
Ô, gente, as chances de quem fala a verdade são muito maiores. Porque quem fala mentira, às vezes até consegue o visto aí, mas na hora de entrar lá nos Estados Unidos, na entrada, que eles veem ali no sistema um passado que não foi informado para obtenção do visto, a pessoa vai direto lá se explicar. E dependendo da explicação dela, ela não entra nos Estados Unidos, ela vai ser devolvida. Não é muito pior você ser devolvida depois que você chega lá do que ser devolvido, do que, né, no oficial consular você ter o visto aprovado ou não, né? Bom, é isso. Eu termino por aqui, então. Um beijo no coração de vocês. Agradeço aí mais uma vez, tá? A participação de todos. E espero vocês na próxima semana. Viu, gente? E aqui, mais uma dica. Se inscrevam no canal da Mundial Vistos no YouTube. A gente tem uma videoteca espetacular. Lá tem tanto vídeo legal, tanta informação interessante, tanta dica boa que vai ajudar muito aí quem tem esse interesse nesse assunto, tá?